cumprimentar a todas com a paz do Senhor nesta manhã. Um grande dia hoje, uma experiência nova, o nosso primeiro grande clamor através de um grupo de WhatsApp. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele estará presente do início ao fim dessa consagração e Ele vai receber todas as suas petições. E também dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração desde que o dia que eu me propus em pregar no grande clamor. Então eu quero compartilhar com vocês. Está no livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom, Quilion, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, irmãos, o título dessa mensagem é Atitudes em Tempos de Crise. Nós vamos falar aqui de algumas atitudes que nós devemos tomar em tempos de crise. O primeiro conselho é esse. Em momentos de dificuldades, não se precipite. Confie no seu Deus, Ele é poderoso. Se nós formos analisar essa história, nós vamos ver o que levou essa família a ir para um outro lugar, peregrinar, numa terra distante, desconhecida. O medo da fome. E aí eu fiquei refletindo quando eu estava preparando essa mensagem. A boca da gente é cheia de Deus. Se Deus quiser, a vontade de Deus, que Deus é maior. E está escrito nas camisetas, está escrito no carro. Mas você acredita mesmo nisso? Essa é a pergunta que eu te faço. Como foi a situação dessa família? Belém de Judá, o nome de Belém de Judá é cidade de pão. Aí, o que é Moabe? Terra amaldiçoada. Outro povo, outros deuses, depois mais para frente eu vou falar que povo era esse. Mas nesses momentos de dificuldade, no momento de angústia, medo de passar fome, e o Deus que você prega, e que você fala, que você profetiza, que você conta aos 4 ventos, na hora de você acreditar nesse Deus, como tem sido? Então, não devemos nos precipitar. Primeiro conselho que nós devemos analisar é não tomar decisão em tempos difíceis. Precisamos analisar, precisamos conquistar o Senhor, precisamos saber se é da vontade de Deus. Não apenas pegar nossa bagagem, nossa família e sair por aí peregrinando como se nós não tivéssemos um Deus. Segundo conselho, quando tudo está difícil, é hora de aproximar mais de Deus. Não é hora de ir para os campos de Moabe. Quando está difícil, é hora de se aproximar de Deus, de conhecer mais desse Deus. Muitas vezes Deus nos permite passar por dificuldade, passar por algumas privações, passar por uma pandemia dessa, para Ele conhecer até onde você confia nele. Tudo está acontecendo, as pessoas estão morrendo, você está vivo. Está faltando pão na sua casa, está tendo pão. Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando de nós. E se o pior acontecer, Ele vai continuar sendo Deus. Não temos que sair da terra de pão para ir para os campos de Moabe. Como nós nos aproximamos de Deus? Na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, na consagração, na humilhação, na vigilância, no silêncio. Tem várias maneiras de nós nos aproximarmos de Deus. E quando nós estamos perto de Deus, a nossa mente abre. A nossa visão é ampliada, a gente sobe um nível a mais. E a gente consegue entender coisas que o homem natural não entenderia. Então, em tempo de dificuldade, o lugar de se ficar é na casa de pão. Não é para ir para o campo de Moabe. Terceiro, em tempos difíceis, precisamos saber com quem fazemos aliança. Nós vimos que a família de Noemi fizeram aliança. Fizeram aliança com o povo de Moabe, com os moabitas. E que tipo de aliança é essa? Uma aliança carnal de sangue. Porque eles casaram seus filhos com mulheres moabitas. E o que a Bíblia fala do casamento?
uma só carne. A partir do momento que eles se casaram, se tornaram uma só carne. Fizeram uma aliança de sangue. Misturou. Agora, que tipo de pessoas eram esses moabitas? Vamos para o lado espiritual. A Bíblia fala que a religião deles se assemelhava ao paganismo cananeu. Eles praticavam rituais impuros nas celebrações e sacrifícios humanos. Olha a diferença do Deus desse povo, dos deuses desse povo, porque eles falam assim, que quem serve a Deus, nosso Deus, é um Deus sem rosto. Mas eles têm muitos deuses. E nós servimos um Deus verdadeiro. Mas a partir do momento que eles fizeram uma aliança, fizeram um pacto com um povo diferente, algo acontece. Quando saímos de perto do Senhor, as perdas são inevitáveis. Quando fazemos aliança com pessoas que não temem ao Senhor, as percas são inevitáveis. E nós vamos começar vendo que de antemão ela já perde o marido dela. Dentro de 10 anos, Noemi teve 3 percas trágicas. Perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. E depois de tudo isso, ela começa a sentir muita dor. Irmão, você já imaginou 3 percas dentro de 10 anos, perder 3 pessoas? Ela se sentiu desamparada. Então, quando nós saímos de perto do Senhor, nós começamos a nos perder. Perder tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Então, no tempo de dificuldade, é não sair de perto do Senhor para evitar as perdas. O 5º, mesmo distante, não remover os marcos antigos. Ela, mesmo distante, deixa uma lição muito linda para nós. Mesmo distante, ela deixa uma lição assim, linda, porque nós vimos a influência que ela teve sobre as suas noras. As noras queriam seguir Noemi mesmo sabendo que ela não tinha nada para oferecer, mas começaram a conhecer o Deus de Noemi. Mas a mesma Noemi entendeu que Deus não se agradou do que aconteceu, de onde elas foram. Porque senão Deus não tinha tratado Noemi com tanta severidade como ele tratou. Mas Noemi conseguiu ter uma influência muito grande sobre a vida de Ruth. E Ruth declarou: a sogra, mesmo que você não tem nada para nos oferecer, mas você tem um Deus que eu entendi que é um Deus poderoso. Então eu quero ir com você. Então Noemi não removeu os marcos antigos. Ela continuou servindo a Deus, ela continuou profetizando para as pessoas, profetizando para Ruth, e influenciou Ruth ao ponto que ela quisesse acompanhá-la. Então, em situações difíceis, não remova os marcos antigos. 6. Aceitar a correção de Deus e entender o momento de retroceder. E essa atitude precisa ter muito autocontrole. Então, quando ela fala ali nos versículos 20, 18, 19, 20, ela fala que Deus descarregou sobre ela. Então, ela aceitou a correção de Deus, ela entendeu a correção de Deus e ela ficou sabendo que tinha pão em Belém, e ela falou: vou para a cidade de pão, porque o meu Deus é um Deus misericordioso. Ele descarregou sobre mim, mas ele é um Deus misericordioso e eu vou para lá. Ela tomou uma atitude, então nós precisamos tomar essa atitude. Ela falou assim: porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela entendeu que Deus tratou com ela. E que depois de Deus tratar com ela, ela sabia que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então não tinha por que continuar. Era ir ao encontro do Senhor. E a última fala assim: desfrutar da misericórdia do Senhor sempre há tempo de restituição. Depois que ela tomou a decisão de voltar, a 7ª atitude, ela veio tomar posse da vitória. Ela se humilhou quando as pessoas chamaram ela de Noemi. Ela falou: não me chama Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor tratou comigo. O Senhor, eu saí daqui cheia e voltei vazia. Eu saí com família e voltei sem família. Mas o meu Deus continua sendo o mesmo Deus. É o Deus que eu creio.
E eu estou aqui porque eu creio na misericórdia de Deus. E quando ela voltou acompanhada de Ruth. Ela, através de Ruth, ela reconquistou suas terras e ela conseguiu a vitória, conseguiu se manter. Deus foi com ela. Então, irmãos, que essa palavra fique gravada nos seus corações, que o Senhor continue nos dando sabedoria para tomar atitudes corretas neste momento. Não vamos deixar fazer alianças com quem não deve, quem não faz parte do nosso povo. Não vamos distanciar de Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor, levantar de madrugada, vamos fazer a obra dele, vamos fazer doações, vamos fazer ações social, vamos ajudar a fazer máscara, nós estamos arrecadando alimentos. Olha, eu conto com vocês, espero que essa palavra tenha falado no coração de vocês, porque falou muito ao meu coração. Aprendi muito estudando essa palavra, que o Senhor venha nos dar sabedoria e venha nos dar graça. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesta manhã, mandar um beijo grande no coração de todos vocês, dizer que eu amo muito vocês e eu tenho sentido a oração de vocês ao nosso favor. Deus abençoe, a paz do Senhor.